te deu, pois Ele tem prazer em abençoar, ora, os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, os irmãos da igreja de Corinto,
eles aprenderam a ser bondosos. E esse tipo de comportamento é muito bom quando você tem disposição de ajudar. Quando você é generoso, ele diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então eles pediram a Paulo que eles queriam participar, ou seja, queriam cooperar com os santos necessitados, com os crentes necessitados. E esse comportamento de generosidade, de bondade, de compaixão e de misericórdia para com os necessitados, Paulo usou até o exemplo de Jesus. Ele disse assim no versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então Jesus era rico? Morava na glória celestial? Sim. Mas Jesus, ele deixou a sua glória, deixou a sua riqueza e veio a este mundo. Se fez pobre neste mundo. Mas por que Jesus fez isso? Para que pela sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. E você diz assim, o que é que significa isso? Significa o seguinte, Jesus veio, morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou. E agora, através da sua morte na cruz, nós podemos ter vida eterna. E essa vida eterna que nós podemos ter através de Cristo, nos faz ricos, e muito ricos, porque nós agora temos a vida eterna. E mais, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, nós fomos privilegiados pela compaixão de Cristo, pela bondade de Cristo, pela misericórdia de Cristo, porque Ele morreu por nós. E agora, os irmãos de Corinto também estavam sendo bondosos para com os necessitados. E Paulo diz para eles, porque se há boa vontade, será conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então, havia boa vontade de ajudar os necessitados entre os irmãos de Corinto. Agora, é claro, Paulo diz, conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Deus não vai pedir o que você não tem. E o que você não pode fazer. Deus pede aquilo que você tem e que você pode fazer. E então ele diz assim, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, tem uma forma de fazer um equilíbrio, e a bondade dos irmãos de Corinto estava fazendo esse equilíbrio, porque a bondade deles estava suprindo a necessidade dos irmãos que estavam em carência de coisas materiais. Entrando Jesus no barco, estando em alto mar, junto com seus discípulos, e o
Evangelho pregar, e uma grande tempestade sobreveio àquele mar. Seus discípulos, com grande medo, se puseram a clamar: salva-nos, Senhor, pois estamos a perecer. Salva-nos, Senhor, pois estamos a perecer. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.